João, capítulo 16, a partir do verso 19. E eu quero convidar você a acompanhar de todo o seu coração, porque é a palavra de Deus, e Deus vai falar conosco hoje à noite. Eu tenho certeza disso. Certeza. Na verdade, Deus falou a semana toda, foi mexendo bastante no meu coração acerca desse tema, e eu quero compartilhar aquilo que Deus tem trabalhado aqui no meu coração. Diz assim, a palavra de Deus: percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, volta lá, irmãos, por favor, no 19. Percebendo Jesus que desejava interrogá-los, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo, presta atenção, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza, o que diz a Bíblia? Se converterá em alegria. Continua, vamos lá. E aí ele diz, a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição pelo prazer de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Agora vamos ler mais um pouquinho. Vamos lá, irmão. 24. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e receberei, para que a vossa... O que, igreja? A alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Agora a gente vai lá no versículo 33 desse mesmo capítulo. Vamos lá. Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Vamos ler juntos agora? No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! Glória a Deus! A palavra que Deus colocou no meu coração hoje à noite é do choro ao riso, da tristeza à alegria. E essa tristeza, esse choro aqui que Jesus está citando, está relacionado à dor. Então eu posso também dizer que da dor à alegria, ao riso, ao consolo. E na verdade, será por que nós fugimos tanto da dor? Será por que nós fugimos tanto de algo que dói, que nos entristece? Você já perguntou isso alguma vez? Por que do sofrimento? Por que dessa situação? A verdade é que nenhum de nós gostamos de sentir dor, de ficar triste, principalmente de sentir dor. E eu não sei se vocês se lembram que quando vocês eram pequenininhos e vocês escorregavam lá e ralavam lá o joelho, e a mamãe vinha com um remedinho que tinha um nome muito esquisito, que chamava Mertiolate. Lembra disso? Só de pegar o vidrinho, eu me lembro que só de pegar o vidrinho do remédio, a minha filha já chorava, já fazia um escândalo, é como se ela estivesse sentindo a pior dor do mundo. Mas eu passava aquele remédio ali para desinfectar, para depois ficar tudo limpinho e não dar uma infecção, era para o bem. Quem aqui nunca chorou com medo da dor, gente? Quem nunca aqui gritou? Talvez os homens estão dizendo, não, eu nunca gritei. E quando você tinha que arrancar um dente, aquele dentinho estava mole, a sua mãe chegou perto de você para puxar aquele dentinho. Todos nós fazíamos escândalo, não é verdade? A gente corria de medo de ver sangue, de qualquer uma situação que causa dor. Só da gente pensar que vai sentir a dor, a gente já começa a chorar. Mas a verdade é que é impossível viver na terra sem dor. Quando uma criança nasce, a primeira coisa que a criança tem que fazer é esforço para respirar. Seus pulmões têm que dilatar. E quando isso não acontece espontaneamente, qual é o trabalho do médico? Pega a criança, coloca de cabeça para baixo, dá uma chacoalhada, um tapinha no bumbum, para os seus pulmões dilatar. Dilatar, thank you, queridos. Dilatar, e aí a criança começa a chorar. A primeira manifestação da criança
é chorar, porque veio em dores. E Jesus está falando justamente disso. É inevitável vivermos nessa terra sem passar por dias de choro, por dias de dor. Desde que nascemos, experimentamos mudanças, experimentamos estações diferentes na vida, experimentamos momentos de tristeza, de dor, mas também experimentamos momentos de gozo, momentos de riso e momentos de alegria. Mas por que nós, ultimamente, estamos resistindo tanto os desafios da vida? Por que nós, ultimamente, estamos correndo tanto de passarmos por algumas dores que são importantes para o nosso amadurecimento? Jesus, quando está conversando com seus discípulos ali, a partir do capítulo 16, Jesus está trazendo uma orientação para os seus discípulos. E nós vamos entrar nesse texto daqui a pouquinho. Mas a primeira coisa que eu quero observar com vocês é que o próprio Filho de Deus passou por dores. Não teve escapatória para Jesus. Jesus sofreu. Ele foi homem de dores. Homem que sabe o que é padecer. A Bíblia nos diz, e eu quero ler junto com vocês, Hebreus capítulo 5, a partir do verso 7, a gente vai ler do 7 ao 10, mostra um pouquinho da história de Jesus. Diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e o que, gente? Lágrimas. Para só um pouquinho aqui. Jesus clamou diante de Deus e chorou. E essas lágrimas aqui é porque Jesus sabia do alto preço que ele iria pagar por nós. Jesus chorou. A Bíblia diz que quando ele estava prestes a ser crucificado, que ele estava no jardim intercedendo, orando, ele chorava. E a Bíblia conta, queridos, que dos seus poros, ao invés de sair a água, o suor, saiu gotas de sangue. E a medicina fala que quando um ser humano chega dos seus poros fluir sangue, é porque essa pessoa está vivendo um nível de dor intensa. Teve uma vez um acampamento que eu ministrei acerca da crucificação de Jesus, e foi algo muito forte no acampamento. Depois que eu ministrei a crucificação de Jesus, teve uma pessoa que os poros do rosto deu sangue. Eu não sei se alguém está aqui e lembra disso. Mas minou um pouco de sangue no rosto da pessoa, de tanto que a pessoa chorou, contemplando um pouco do sacrifício que Cristo pagou. Mas a verdade é que Cristo sofreu. Jesus sentiu o peso da dor, Jesus sentiu a tristeza do sofrimento. E a Bíblia diz aqui que, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem o podia livrar da morte, ou seja, quando ele estava ali no jardim dizendo, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, Jesus diz, que não seja como eu quero, e sim como tu queres. A Bíblia diz que o Pai o ouviu. Mas diz o texto, olha, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, verso 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. João, ou melhor, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, verso 5, ele diz que o Pai o exaltou. Do capítulo 5, do versículo 5 em diante, ali ele começa a falar que Jesus se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, e no final ele diz, pois também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho. Mas eu quero dizer algo muito precioso para vocês hoje à noite. Jesus sofreu. Jesus chorou. Jesus sentiu dor. Jesus sentiu angústia, uma angústia tão forte, mas tão forte, que suou gotas de sangue.
Só que nós lemos um texto muito precioso aqui em Hebreus, que diz que ele sofreu, padeceu, mas a Bíblia também diz que ele foi obediente até o fim. Até o fim. Mas por que Jesus fez isso? A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus entregou Jesus e Jesus entregou a si mesmo por amor a você. Ele sofreu por amor a você. Ele chorou por amor a você. Ele sentiu angústia por amor a você. Quando ele estava ali de joelhos e chorando diante do Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, sim como tu queres. Naquele momento, eu creio que Jesus estava contemplando as nossas vidas, sabendo que eu e você, as nossas atitudes eram erradas diante de Deus. Nós estávamos em pecado. A Bíblia diz, João é claro em dizer que Deus amou o mundo inteiro, mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu e você estávamos lá no coração de Jesus, na mente de Jesus. Ele morreu por nós. E se isso não for amor, o oceano secou. Como diz o hino antigo, se isso não for amor, o céu não é real, as andorinhas não voam mais. Querido, Jesus te ama. Jesus te ama. Ele foi homem de dores, homem que sabe o que é padecer. Ele sofreu. A Bíblia é clara em dizer, e nesse momento que eu li para vocês, João capítulo 16, Jesus ele começa a relatar, ele fala do Espírito Santo, mas ele começa a preparar o coração dos seus seguidores, dos seus discípulos, para o sofrimento. O verso 20, eu quero relembrar agora junto com vocês, o verso 20, ele diz: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis. E o mundo vai festejar, vai se alegrar. Vós ficareis triste, mas a vossa tristeza vai se converter em alegria. Jesus estava preparando os seus discípulos, olhando para o texto, para o contexto do texto, porque ele iria para a cruz. Os seus discípulos ainda estavam entendendo a dimensão que isso tinha. Estava compreendendo, era difícil para eles entender que Jesus tinha que morrer. Foi depois da morte e da ressurreição de Jesus que eles entenderam o que aquilo significava, que foi entender as profecias do Antigo Testamento que se cumpriram em Cristo Jesus. E aí então eles começam a ensiná-las, por isso nós temos o Novo Testamento, os livros do Novo Testamento. Mas Jesus aqui está preparando os seus discípulos, dizendo: vocês vão passar por lutas, vocês vão chorar, mas eu quero que vocês saibam que vocês também terão alegria. O pai não quer ver os seus filhos debaixo de dor, de angústia, de tristeza, de lamento. Mas a vida tem estágio. Hoje eu vi uma foto que eu achei muito interessante. Uma pessoa colocou a árvore nas 4 estações. E ela relatou lá como nós temos dificuldade de mudar de estação, mas a própria natureza suporta ela. E aí a árvore ali sem nada, depois a árvore florescendo, dando fruto, depois a árvore perdendo e passando todo um processo novamente. A própria natureza suporta. O que eu quero dizer para você e para mim hoje? Claro que esse texto estava dentro daquele contexto, mas deve ser trazido para a nossa realidade hoje também. Porque em João 16:33, Jesus disse: no mundo nós vamos passar por aflições. Aí Jesus diz: tende bom ânimo. Tenha ânimo. Eu venci o mundo. Vocês podem ter ânimo no meio de dores, no meio de dificuldades, no meio de mudanças, no meio de desafios. Vocês podem ter força, vocês podem ter consolo. Quantos creem nisso? Amém? Você pode dar um glória a Deus?
Mas o amado Jesus, o nosso Senhor Jesus, nos mostra que é possível vencer estações da vida, estágio da vida, momentos dolorosos da vida. Em João 13, verso 21, aqui é quando Jesus está lavando os pés dos discípulos ali, Jesus serve a Santa Ceia e Judas está ali comendo junto com eles a Santa Ceia e Judas se levanta para trair Jesus. João 13, 21, verso 21. Dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então, Jesus viveu a dor da traição. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é você depositar todo o seu amor, toda a sua confiança e ser traído. Em João, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, ou melhor, do verso 1 ao verso 11, nós não vamos ler todo o texto, mas eu quero explicar um pouquinho para você. Aqui Jesus é levado preso. Jesus é tido como um malfeitor. Jesus é levado como um criminoso. Ele é levado preso, ou seja, ele vive aquela limitação da prisão. João 19, do verso 1 ao verso 2, conta que ele foi ali agredido, escarnecido, ele foi humilhado. Quando você lê o capítulo 19, ali começando do 1 ao 2, vamos ler o versículo 2, olha o que se passa no 2. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça, vestiram-no com um manto de púrpura. E daí então, eles escarneceram de Jesus, eles agrediram Jesus, eles humilharam Jesus. Em João 19, verso 23, conta que ele foi crucificado. Os soldados, pois, crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida do alto para baixo. E ali, Jesus crucificado, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido humilhado, depois de ter colocado uma coroa de espinho em sua cabeça, tirado as suas vestes, ali, tentando disputar as suas vestes. A Bíblia diz que Jesus ali crucificado, exposto, totalmente exposto, humilhado, ele entrega ali o seu espírito, ele se rende. Então, Jesus foi traído, Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, Jesus viveu a crucificação e morreu a morte e morte de cruz. E sabe qual é o pior estágio de dor na vida? É o final dela, a morte. Você lidar com as suas limitações, acabou. Jesus morreu. Jesus morreu. Ele sofreu no seu lugar. Ele morreu a sua morte para que você possa viver a sua vida, as suas promessas. Nós cantamos isso. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Nos trouxe grande salvação. Ele morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. Para vivermos tudo aquilo que Ele tem para nós. Para desfrutarmos de tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. E Ele tem muito para fazer em ti, Ele tem muito para fazer através de você. Tem muitas promessas que Deus quer cumprir na sua vida. Mas você não pode parar no estágio da dor. Você não pode desistir da fidelidade, do amor e do cuidado de Deus, de crer em tudo isso, de confiar em tudo isso, que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está contigo, que Ele mesmo te alertou. Vocês vão passar por dores. Vocês vão chorar enquanto o mundo está rindo muitas vezes. Vocês vão ficar tristes, angustiados, enquanto muitos estão festejando às vezes. E isso não mudou. Não aconteceu só no tempo dos discípulos, quando Jesus foi crucificado.
Nós vivemos tempos difíceis na terra, onde tem se levantado uma onda muito grande contra o cristianismo, contra os valores do cristianismo, contra os princípios de Deus. Isso nos entristece, é verdade, irmãos, ou não é? Nós não ficamos tristes de ver tudo isso? Mas Jesus tinha dito para nós, às vezes vocês vão sentir tristeza, enquanto alguns vão estar festejando, achando que está tudo muito bem. Mas calma. Porque o nosso Deus sabe como converter a dor em alegria. Ele sabe como converter o meu choro em júbilo. Ele sabe como nos tirar da aflição e levar para o lugar de descanso. Ele pode fazer isso. Mas Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Jesus passou pelos 3 dias para no terceiro ressuscitar. Tem o tempo certo. E quando Jesus aparece para os discípulos que estavam tristes, angustiados, não entendendo a dimensão de tudo aquilo que havia acontecido, ali começa então a vir a alegria sobre o coração dos discípulos, porque agora Ele se apresenta, Ele tomou as chaves da morte, Ele tomou a chave, Ele veio como ressurreto, Ele venceu a morte. Então por que temê-la? Por que temer se Ele já venceu no nosso lugar? Nele nós temos a vida eterna. E não tem tesouro maior do que esse. Saber que um dia todas as nossas lágrimas serão enxugadas. A Bíblia diz que lá não haverá mais dores, não haverá mais choro, porque o Senhor vai transformar tudo isso que nós um dia vivemos ou ainda viveremos aqui na terra em uma recompensa, mas não uma recompensa de dias ou de anos, mas uma recompensa eterna. Nós nos esquecemos dessas verdades facilmente. Mas hoje, nessa noite, eu quero deixar para vocês aqui, dessa meditação, eu quero trazer 4 pontos muito importantes. 4 observações muito importantes para nós rompermos diante da dor, rompermos diante do dia triste, diante das dificuldades. A dor faz parte da vida, se prepare para encará-la, saiba viver o tempo do choro, mas preste atenção no que diz o Salmo 126, verso 5 e verso 6. Mas a Bíblia também nos diz: os que com lágrimas semeiam com júbilo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes nas mãos. Vamos ter luta, vamos ter dores, sim, mas o cristão que permanece crendo na fidelidade de Deus, crendo no amor incondicional de Jesus, crendo que Ele já sofreu no teu lugar e hoje Ele pode te ajudar, Ele pode te fortalecer. Você que sai andando e às vezes até chorando por causa da nova situação que você está vivendo, mas você diz no seu coração e também com as suas atitudes: eu decido honrar ao Senhor, eu decido permanecer na palavra de Deus, eu decido crer embora eu não vejo, como eu cantei hoje: tu fazes que tudo coopera para o meu bem. Quando nós permanecemos, nós estamos então semeando. A Bíblia diz: você vai voltar, meu filho, você vai voltar, minha filha, trazendo os seus feixes na mão. Você vai ver o resultado da sua colheita, porque você chorou, mas chorou na minha presença. E quando alguém chora na minha presença, tem recompensa. Tem recompensa. Ah, você tem um pai que não ignora as suas lágrimas. E se tem uma coisa que incomoda o coração dos pais, são os filhos chorando. É verdade ou não é? E netos chorando também, né? Meu Deus do céu, como incomoda o nosso coração. E a gente fica ali com o coração acelerado, porque aquele choro é como se fosse um clamor para que eu tenha uma reação. E às vezes eu tenho que ter, não é verdade? Como mãe, você como mãe, pai. Às vezes você tem que responder ali, porque aquele choro traz um clamor. A verdade é que Deus não ignora o teu choro, querido. Deus não ignora. Sabe, você precisa entender que esse sofrimento, ou essa dificuldade, ou esse momento, ele tem sim a finalidade de te levar a amadurecer mais em Deus, a crescer mais em Deus, a experimentar mais de Deus, a viver mais debaixo da fidelidade de Deus.
Ele é quem vai transformar o seu choro em alegria. Amém? Então repita essa frase comigo, diga assim: eu vou sair até chorando, mas semeando em fé, e eu vou colher meus feixes na mão, com alegria, com júbilo no coração. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Outra observação que eu quero trazer para nós hoje. A dor não é o seu fim. Jesus usa ali o exemplo da mulher que está em dores de parto, para dizer para os seus discípulos, para nos ensinar hoje. Vai ter momentos na sua vida que você vai sentir como dores de parto. A dor é grande. É difícil para a mulher. Mas depois que ela suporta a dor, depois que ela passa por aquele intenso estágio da dor, vem um gozo que quase não dá para descrever. Você só vê o sorriso no rosto da mamãe. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Começa sentindo triste, porque sabe que vai passar. Mas, depois do sofrimento de ter nascido menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer. Sabe, na sua dor pode nascer pérolas. Na sua dor pode nascer pérolas. Alguém aqui já ouviu a história de pérolas? Eu creio que a maioria já ouviu, né? Mas eu vou contar de novo, de uma forma bem resumida. Aquela conchinha que fica lá dentro do mar, é dentro dela, da ostra, né? Que é produzido pérolas. Mas como são produzidas essas pérolas? De forma bem simples. Quando ela abre e fecha ali a sua concha, entram areias. E quando entra a areia, perfura aquela musculatura, machuca. E quando machuca aquela parte interna da ostra, aquela parte musculosa, ela, pela dor, ela solta um líquido. E aquele líquido vai formando a pérola. Depois do processo da dor, você passa ali e abre e acha uma pérola preciosa. Então a dor, ela não é o seu fim, mas ela é a oportunidade para você amadurecer. E agora eu queria andar com você um pouquinho na Bíblia. Presta atenção. Vamos andar um pouquinho na palavra de Deus. Começando pela história de Abraão, o pai da fé. O nosso patriarca. Aquele que a gente olha para a Bíblia e fala, quem é o referencial de fé na Bíblia? Fora Jesus, né? O pai Abraão, o maior exemplo de fé. Deus chama Abraão, ele sai de uma terra de idolatria, ele começa a ouvir a voz de Deus, andar na presença de Deus. Deus fala para ele, meu filho, de você eu vou fazer uma grande descendência, eu vou te dar um filho, desse filho eu vou te dar muitos filhos. Mas a esposa de Abraão era estéril. E ela não podia dar filhos para ele. E passa-se anos e anos e Sara não dá luz a um filho. E Abraão, triste, clama ao Senhor e chega o tempo determinado por Deus. Deus visita Sara e Sara fica grávida. E Deus dá a Abraão Isaque. Isaque era o filho da promessa. O filho que herdou então aquele legado. Porque através dele então viria uma descendência numerosa como as estrelas do céu. Mas um dado momento Deus chama Abraão e fala, Abraão, agora eu quero que você sacrifique o teu Isaque. Isaque era o único filho que ele tinha. Imagina a dor que Abraão viveu. Quando Abraão ouviu isso de Deus, vai sacrificar agora o teu filho, o teu único filho. Amados, presta atenção no que eu estou te falando. Quando nós lemos a Bíblia, nós precisamos entrar naquele cenário e pensar um pouquinho o que sentiu aquele personagem. Imagina o que sentiu Abraão quando Deus falou para ele, me dá o teu filho. Com certeza na cabeça de Abraão passou mil coisas. Deus, mas ele é o filho da promessa. Mas é através dele que o Senhor daria uma grande descendência. Senhor, ele é o único. Mas talvez ele pensou também, Senhor, mas como o Senhor me deu ele, o Senhor pode me dar outros. Mas a Bíblia também nos diz no Novo Testamento que ele sabia que mesmo que ele, se ele sacrificasse, mesmo que o filho morresse, na verdade, Deus poderia ressuscitá-lo. Mas a verdade é que em sofrimento, em dor, em angústia, Abraão preparou ali o altar. Isaque perguntou para o pai, pai, nós temos a lenha,
nós estamos aqui com o machado, com o cutelo, mas cadê o cordeiro? Imagina a dor do pai em dizer, Deus proverá, meu filho. Imagina a dor de Abraão naquela hora, porque o cordeiro, aquele que seria sacrificado, era o próprio filho. A Bíblia conta, irmãos, que ele sim colocou o filho sobre a pedra, sobre o altar, e ele levantou o machado para sacrificar o próprio filho em obediência a Deus. E a Bíblia diz que Deus bradou. E Deus confirmou e afirmou a aliança perpétua com Abraão. Nós somos filhos de Abraão, mas foi em dor que a aliança foi estabelecida, reafirmada. Amém? Homem de Deus, mulher de Deus, que tem um chamado, que tem um legado para passar para a sua geração, que quer viver tudo aquilo que Deus tem para você. Tem dor. Tem sacrifício. Tem momento que tem que ser você e Deus. Deus e você. É uma decisão pessoal. Isaac então cresce. Isaac então casa. Filho de Abraão. Isaac carrega o legado de ser também ali o progenitor agora da descendência. Só que Isaac casa com mulher estéril. A mulher de Isaac também não podia dar luz. Só que Isaac ora, clama ao Senhor e Deus visita a esposa de Isaac. E Isaac recebe ali a sua descendência também. De Isaac vem Jacó. Jacó, que é filho gêmeo, Jacó, engana o seu irmão. Ele compra ali a bênção de primogenitura do irmão. Esaú, ele faz algo errado, Jacó erra, que é filho de Isaac. Jacó, então, vive as consequências do seu erro, vive a sua dor. Depois que ele engana seu irmão, ele é enganado pelo sogro. Depois que passa todo esse processo, ele é enganado pelos próprios filhos. Jacó é enganado pelos próprios filhos. Mas no final da história, Jacó teve uma velhice feliz. Por quê? Porque os filhos de Jacó, queridos, tinham inveja do filho mais novo de Jacó. Os filhos de Jacó tinham inveja do outro irmão, filho mais novo, que era José. E por causa da inveja que eles tinham de José, José era um homem sonhador, um jovem cheio de sonhos de Deus, eles então traem o irmão, vende o irmão como escravo, e agora entra o sofrimento de José. José é vendido como escravo para o Egito. Os filhos voltam e contam para Jacó uma mentira, falam, o nosso irmão morreu. Os animais mataram o nosso irmão, mas era mentira. Jacó é enganado pelos próprios filhos. José então vai para o Egito e ali José vive como escravo. Como escravo ele trabalha, ele é levantado na casa de Faraó, mas a própria esposa de Faraó tenta seduzi-lo de uma forma tão intensa, tão terrível, que ele sai da mão daquela mulher, mas a roupa dele fica na mão dela e ele é preso por uma acusação que ele não cometeu. E ali ele passa por um tempo tão doloroso, de tanta aflição. Mas sabe o que Deus faz com José no decorrer do tempo? José amadurece. Na hora certa, Deus tira José da prisão e José se torna governador. Vem a fome sobre a terra. Vem o pai Jacó e os irmãos. E José agora é o reconciliador, é o abençoador da sua geração. Eu estou passando aqui por alguns personagens da Bíblia para vocês entenderem que todos viveram dores. Todos viveram uma aflição. Não poderia esquecer de uma mulher também, já estou falando só de homem, né? A Bíblia conta a história de Ana, uma mulher de Deus. Ela, seu marido, ia anualmente adorar o Senhor em Siló. Naquele tempo, os homens tinham mais de uma mulher para ter muitos filhos. Era a cultura. E Ana era estéril, ela era mulher de Eucana, mas ela não podia dar filhos para Eucana. E Penina, a escrava que dormia com o marido, dava muito filhos para o marido. E toda vez que Ana ia adorar em Siló, junto com seu marido, a Penina provocava, diz a Bíblia em 1 Samuel capítulo 1. E provocava Ana dizendo, você é estéril, mas Deus me deu filhos. E provocava Ana.
E Ana chorava, a Bíblia diz. E Ana se entristecia. A Ana um dia, depois que passou o tempo do sacrifício, o tempo do culto ali deles a Deus, Ana ficou sozinha ali no lugar de oração, derramando a sua aflição diante de Deus. E a Bíblia diz que ela está ali aflita, orando, e os seus lábios moviam, e o sacerdote até assusta, pensando que ela estava embriagada. E ele fala, você bebeu muito, Ana? Ela fala, não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito e venho diante de Deus derramando a minha alma. Sabe aquela mulher atribulada? Ela derrama sua alma diante do Senhor. Ela fala, Deus, se o Senhor me der um filho homem, eu o darei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana e Deus deu a Ana. O seu filho era um sacerdote, um profeta Samuel, cujas palavras não caíram por terra, um homem que a boca era usada por Deus, a boca de Deus na sua geração. E Deus deu mais filhos a Ana também, mas foi em meio a dores, a aflições. Sabe essa aflição que você está vivendo? É a oportunidade para você pedir para Jesus. Nesse texto que eu li para vocês, Jesus falou, até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e eu vos concederei. Nós precisamos pedir. Precisamos colocar a nossa aflição diante de Deus como Ana. Senhor, está aqui a minha aflição, está aqui a minha dor, está aqui o meu desafio, está aqui, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor transforma a tristeza em alegria. Senhor, transforma a minha semeadura de choro em alegria. Eu estou esperando essa colheita. Eu estou esperando essa colheita. A dor faz parte da vida, mas para aqueles que confiam em Deus e esperam no Senhor, haverá recompensa. E é esse o ponto que eu quero, mais importante, que eu quero deixar para vocês hoje à noite. Olha bem para mim, vai haver recompensa. Vai haver recompensa. Olha, irmã, você está chorando? Tem coisas que você está falando para Deus e ninguém sabe. Calma, Deus vai te responder na hora certa. Deus vai te responder na hora certa, meu irmão, calma. Deus vai te ouvir. Deus vai te responder. Ora. Não desiste de clamar, não desista de buscar. Eu não quero que você seja surpreendido quando você chegar no céu e ver uma dispensa escrita ali o seu nome e ver que tem um monte de coisa ainda na prateleira e você perguntar, que é isso? O Senhor vai dizer para você, isso aqui tudo era para você. Mas você não orou, eu não pude liberar as bênçãos para você. Se você tivesse orado, olha, você veria todos os seus filhos servindo o Senhor. Você veria todos eles crescendo no propósito de Deus. Se você tivesse persistido em orar, eu ia te auxiliar naquela dificuldade financeira que você estava vivendo. Eu ia restaurar aquela situação que estava te doendo. Se você tivesse orado. Isso é só uma alegoria que eu estou fazendo, tá, irmãos? Não tem essa dispensa aqui escrita. É uma alegoria. Só para você colocar a sua mente para pensar. Precisamos orar. A dor faz parte da vida. Mas, infelizmente, eu como pastora, nesses últimos 10 anos, eu estou assustada. Porque eu tenho visto muitas pessoas queridas e amadas dizerem que estão decepcionadas com Deus. Eu tenho um livro lá em casa que eu posso emprestar para você, se você é um desses. O título é Estou Decepcionado com Deus. Eu li há uns 12 anos atrás e me ajudou muito. Muito, porque ele relata justamente estágios da vida onde nós vamos viver a dor e você tem que parar de culpar Deus da sua dor. Você tem que parar de ser infantil. Há um ciclo na vida. Para você existir, a sua mãe passou por dor, tá? Para você chegar até aqui, alguém sofreu por você. Agora, para você ser redimido, perdoado, restaurado, Jesus sofreu por você. Jesus entregou a vida dele por você. Agora nós queremos viver sem dor. Nós estamos vivendo a era de que as pessoas não suportam a dor, então tira a vida. Não aguento não, então vou tirar a vida. Calma. Igreja, nós precisamos estar preparados para as dificuldades. Precisamos estar preparados para dias difíceis. Precisamos entender que isso faz parte da vida. Cristo Jesus é o nosso maior modelo a ser seguido.
Essa é a terceira observação que eu quero trazer para nós hoje. Cristo Jesus é o seu modelo, é o meu modelo. Claro que eu li para você histórias de muitos aqui na Bíblia que venceram. Poderia ficar horas falando daqueles que sofreram no Novo Testamento e viveram na plenitude da vontade de Deus, como os discípulos, os apóstolos. Mas trazendo para o nosso contexto hoje, queridos, Jesus é o nosso maior modelo. Hebreus 12, 2 diz assim, versículo 2 e versículo 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Tem muita gente desmaiando emocionalmente, desmaiando na vossa alma. E olha que os consultórios dos psicólogos estão assim. Não digo mais os consultórios presencial. Agora é via grupos aqui, via Zoom, aplicativos, né? FaceTime. Mas como as pessoas estão desmaiando em vossas almas. Nós precisamos considerar, olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Ele, em troca de viver simplesmente como homem e de fazer a sua própria vontade, ele disse para Deus, não seja feita a minha, mas a tua. Ele sofreu, ele decidiu pagar o preço, ele sofreu. Precisamos olhar para Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é a nossa referência. Ele foi homem de dores e sabe o que é padecer. Talvez você olhe para mim e fale, pastora, mas só eu sei a dor da traição. E eu vou dizer para você, não, querida, não, querido. Jesus sabe o que é a dor da traição. Ele também foi traído. Talvez você diga, mas só eu sei a dor da limitação que eu estou vivendo, da experiência que me aprisiona. Não, Jesus viveu isso, ele sabe o que é isso. Ele foi preso, ele foi limitado, ele foi restringido, ele sabe o que é isso. Talvez você diga, só eu sei o quanto é ruim ser humilhado, escarnecido ou envergonhado, exposto numa situação constrangedora. Eu vou dizer a você, é doloroso mesmo, mas Jesus te entende. Ele sabe o que é isso. E se tem uma coisa que tem machucado as pessoas, é pecado. Pecado machuca. O pecado nos expõe. O pecado vai destruindo as nossas forças. Mas sabe, queridos, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, em 1 João 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então Ele também perdoa. Ele não te condena, Ele diz, confessa. Se arrepende, eu te perdoo. Jesus se compadece de você. Jesus entende a sua situação. Talvez eu, como pastora, não vou entender a dimensão do que você está vivendo. Eu já vivi experiências na minha vida que eu pensei, não adianta eu falar com a pessoa sobre isso. Porque ela não vai entender a dimensão do que eu estou sentindo, porque ela nunca passou. E, infelizmente, isso é real. É ruim, às vezes. Porque você está vivendo um momento tão doloroso e, de repente, você descobre que aquela pessoa está aquém do que você está sentindo. Você queria tanto que ela compartilhasse um pouquinho de compaixão, de sensibilidade por sua dor, mas isso não acontece muitas vezes. Eu estou sendo sincera para vocês. Muitas vezes nós ficamos sozinhos na dor. Mas é necessário, nesses momentos, olhar para o autor e consumador da nossa fé, entendendo que ele passou. Ele passou por dores que eu não pude descrever aqui. Ele passou por situações que eu não consegui descrever. Ele sabe o que é padecer. Ele pode te ajudar. E a última observação que eu quero deixar para nós hoje à noite está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Vamos ler o versículo primeiro. 17 e 18 diz, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê?
Então Deus é Espírito. E aonde está o Espírito há? Quantos creem que Deus está aqui? Então há liberdade nessa casa. Porque Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui. E aonde está o Espírito de Deus, há liberdade. Pode haver libertações aqui hoje à noite. Pode haver curas aqui hoje à noite. Deus pode arrancar dores hoje à noite. Deus pode enxugar lágrimas hoje à noite. Deus pode colocar riso nos seus lábios hoje à noite. Mas olhem o que é interessante no verso 18. E todos nós, agora inclua você nisso, todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então eu disse para você que nós temos que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, não é verdade? Mas esse texto conta um segredo de que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. O Espírito de Deus está aqui conosco hoje à noite. Ele está aqui em nós, mas Ele move no nosso meio também. Antigamente, no Antigo Testamento, existia um véu que separava o santo do santíssimo lugar. E só podia entrar no Santo dos Santos o sumo sacerdote. E tinha todo um ritual de purificação. E o sumo sacerdote corria risco de vida, caso ele não tivesse obedecido todos os critérios da purificação, quando ele ia comparecer no Santíssimo Lugar. Mas quando Jesus Cristo foi para a cruz, quando Jesus entregou a vida dele, a Bíblia conta que o véu do templo foi rasgado. E esse ato, esse sinal do véu do templo ter sido rasgado, era uma prova viva do que Pedro diz: todos nós hoje somos sacerdotes. E por causa do sumo sacerdote Jesus, hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Hoje nós podemos contemplar o Senhor. Hoje nós podemos olhar para o Senhor. E olha, e todos nós com o rosto desvendado, contemplando. Eu quero dizer algo muito particular para você hoje. Você não precisa pôr máscaras na presença de Deus. Você não precisa dar desculpas. Você não precisa fazer uma historinha. Você pode chegar diante de Deus, por causa do sumo sacerdote Jesus que morreu no seu lugar, e dizer: Senhor, eu estou sofrendo. Talvez você está em dor e sofrimento por causa de alguns erros que você cometeu, de algumas precipitações, de algumas atitudes erradas, e você hoje pensa: será que tem chance para mim? Claro, foi para isso que Cristo morreu. Ele está dizendo para você: vai diante do autor e consumador da sua fé, vai sem vendas, vai completo diante do Senhor, vai sem máscara. Faz igual Davi, quando Davi errou e foi exortado, ele chegou diante de Deus na totalidade, entregando o coração. Sabe o que nós precisamos para ter força, para superar o lamento, a tristeza, o dia difícil? Contemplar o Senhor. E sem máscara, e sem cobrança, e sem dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu preciso de Ti. É isso que nós temos que fazer. É contemplar o Senhor e olhar para Ele, porque à medida que eu olho para Ele, eu sou iluminada. Ele enxuga as minhas lágrimas. Quantas vezes eu já fui para Deus quebradinha? Quantas vezes? Quantas vezes saí fortalecida, saí renovada? Porque Ele tem um bálsamo, um remédio que médico não tem, que terapeuta não tem, que pílula não tem. Ele conhece a gente com as nossas fraquezas e mesmo assim nos ama. Ele olha para nós e se compadece de nós, porque Ele foi homem de dores e Ele sabe o que é padecer.
Ele sabe, minha amada. Ele sabe, meu irmão, Ele sabe. Ele sabe que você carrega marcas de uma infância dolorosa que você viveu. Você foi tocado, abusado, machucado. E você, como homem, não tem coragem de falar. Mas lá na sua mente, você guarda uma dor tão grande. Ele quer te curar. Ele quer transformar a sua dor em cura. Ele quer derramar bálsamo. Ele quer transformar a sua história em alegria. Deixe Ele trabalhar essa área que você escondeu de todos, mas não dele. Porque Ele te ama, Ele te conhece, Ele te vê, Ele te entende, Ele se compadece de você. Ele quer tirar você do estágio da dor e levar você para o estágio da alegria. Tem alguns momentos de dor que a gente vai viver entendendo que é a hora de viver, mas tem hora que também a gente tem que dizer, chega. Isso aqui já foi resolvido na presença de Deus. Eu já trouxe para a presença de Deus. A Bíblia conta que Ana chorou e colocou a sua tristeza diante de Deus, mas levantou e foi comer, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Porque ela pegou a dor dela e colocou a dor dela diante do Senhor. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos nessa noite.